quê? Porque o nosso cérebro, eu acho muito legal falar sobre isso, porque o nosso cérebro primitivo, na verdade, quando a gente nasce. Oh, and Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got a cross. This is unbelievable. Você tem um trabalho muito diferente. Quando eu vi ali os rios e tudo, eu falei, gente, não é aquele trabalho de musculação. Como que é o seu trabalho, a sua abordagem com atletas? Você se especializou em quê? Então, vou te contar assim desde o início, né? Quando eu comecei a trabalhar, antes de eu me formar, eu comecei a trabalhar com uma equipe de jiu-jitsu aqui da Gracie Barra de Teresópolis, numa parceria com meu amigo e mestre, o Aragão, né? O Araga, da Gracie Barra. Hoje ele mora na Austrália e tal. E aí eu fiquei 6 anos com essa galerinha. Eu nem era formada ainda, foi quando eu comecei. E quando eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi o Core 360, que é um curso de treinamento funcional. Então aquilo fez todo sentido para mim, porque é uma busca pelo treinamento com propósito, dando uma resumida assim, né? Aham. E uma busca pelo atleticismo. Então tem tudo a ver com o que o atleta busca para a performance dele, desempenho no esporte dele, né? Então eu comecei com essa equipe de jiu-jitsu e aí eu comecei muito com base nisso. Então, praticamente eu nunca trabalhei com musculação tradicional, assim, na minha vida na educação física. Eu até trabalhei, em sala de musculação no início, mas já trabalhava com treinamento funcional. E o treinamento funcional, a diferença dele basicamente da musculação é que você não isola o músculo. Seria Isso, exatamente. Na musculação você tem um pensamento mais em músculos isolados, né? E no crescimento dos músculos, né? É um pensamento mais bodybuilder mesmo, na hipertrofia. É um foco mais para hipertrofia. Hoje, as academias de musculação, elas têm sempre um espaço mais funcional, porque isso teve um boom lá nos anos 2000, e aí as academias elas têm isso, e você até pode aliar um treinamento com o outro, o método da musculação com o treinamento funcional. Aham. Mas o treinamento funcional ele tem uma abordagem mais baseada em movimento. Então você não treina só músculo, você treina movimento. E aí, quando você treina movimento, você treina os músculos. Quando você treina músculo só, você não treina movimento. E a gente é feito para se movimentar, né? O nosso corpo, ele é extremamente sofisticado em dobradiças e articulações cheias de planos de movimento e graus de liberdade enormes que a gente usa quando a gente se movimenta. Então, é esse pensamento. E o atleticismo é isso, né? É movimento. Assim, quando a gente fala, por exemplo, pelo menos na minha visão, vendo a visão de leigo, né? Aham. Quando a gente olha um exercício de musculação e olha um rios que você posta lá dos teus exercícios, é muito nítido que você fala assim, cara, isso daqui é muito mais interessante. Faz mais sentido, né? Faz sentido, cara. Você olha e fala assim, cara, que maneiro isso daqui. E aí, quando eu Faz pego as tuas sentido. explicações lá, fazem mais sentido ainda. Mas esse eu não consigo explicar da minha cabeça por que faz sentido. Por quê? Porque o nosso cérebro, eu acho muito legal falar sobre isso, porque o nosso cérebro primitivo, na verdade, quando a gente nasce, se você pegar uma criança, se a gente for pensar assim, se você pegar uma criança e soltar ela aqui agora, ela vai começar a querer subir na bicicleta, se pendurar não sei aonde, e ele vê o que tem, arrastar no chão, Minha pular, não é? Saltar numa cadeira, se pendurar. Ela vai começar a explorar com o corpo dela todo o movimento que ela puder no ambiente que ela encontra. Aham. Então a gente gosta disso, isso é natural pra gente. O nosso corpo foi feito para isso. E o nosso cérebro também. Interagir com o ambiente, com a tarefa que ele te promove ali, né? Então é isso. É muito isso, é essa abordagem, assim. E será que tem a ver também com. Eu penso muito em equilíbrio. Sim. Assim, como ciclista, eu não consigo relacionar em outras atividades. Aí eu acho que você pode até abordar isso melhor. Mas quando eu penso em uma bicicleta, por exemplo, o mountain bike, né, Douglas? A gente tem uma pista, porque você tem o ciclismo de estrada, Sim. né? E você tem o mountain bike. O ciclismo de estrada, a gente costuma falar que acaba sendo um pouco mais questão só de endurance mesmo.
No mountain bike você tem as questões técnicas, você tem pedras soltas, você tem raízes que escorregam, um terreno totalmente, que cada dia aquele terreno está de uma maneira diferente, então aquilo exige muito, não só da tua força na perna, força nos braços, né, no ombro, Muito. mas também de equilíbrio. E eu vejo ali uns exercícios seus que você tenta desestabilizar, não é, com peso, com movimento. Exatamente, com perturbações. Isso. E aí eu pensei aquilo, eu vi aquilo e falei assim, gente, isso tem tudo a ver com mountain bike, é fenomenal, né? Numa musculação você não conseguiria. Porque o seu corpo, o seu sistema, ele é desafiado, ele é exigido dessa forma no esporte, né? Então você no esporte você está tendo isso, você está tendo um ambiente muitas vezes um pouco menos caótico no caso do ciclismo de estrada, mesmo assim você ainda tem, né? Você está num ambiente, você tem que tomar cuidado, porque Muito. se vier um carro, você tem que escutar os barulhos, Eu te né? falo mais, pelotão, pelotão. você anda com 100 pessoas. Isso. Não, eu acho bizarro. Você eu anda olho numa aquilo e falo, distância, às gente, vezes, de como um palmo de é uma que a roda. pessoa não Não esbarra, né? Aham. Esbarra. No final das contas, esbarra. Eu entrei nesse ponto da consciência corporal, porque era uma das minhas dificuldades quando eu comecei a treinar lá com a Ana Lu. E na verdade, tanto a questão da consciência corporal, Puxa o microfone mais perto da sua boca, da consciência corporal, porque lá a gente fazia muito exercício com perturbação, então questão de equilíbrio, isonomia, e uma parada que pegava muito pra mim era exercícios que envolviam flexibilidade. Cara, eu sou muito travado. Muito travado. A gente sofreu muito, ela não vai lembrar, com essa questão de ter mais mobilidade, porque no fim das contas isso influencia também na qualidade do teu treino, né, cara? Cara, foi maneiro tu falar bem de isso. flexibilidade. Quando a gente fala de musculação, a primeira coisa que a gente imagina é um cara totalmente sem flexibilidade, né? Você pega esses caras fortões aí, o cara não consegue coçar as costas. E no final das contas, esse tipo de treinamento, o treinamento funcional, você trabalha a flexibilidade, né? Bastante. E a muito. flexibilidade, É um componente bem, bem importante, assim, para a produção de força, né? Porque eu penso assim, vamos pensar assim, para ficar bem didático, aqui está a força, né? Então, aqui no treinamento de força, que é fundamental para todos os esportes e para você depois produzir, o que é determinante para um atleta? A potência, né? Que vai fazer ele saltar mais alto, correr mais rápido e desempenhar o máximo de performance que ele tem ali. Só que a força, ou a potência, a força é um componente da potência. Eu preciso que esse cara seja forte. Por isso que eu falo que a força é a mãe de todas as capacidades. Então a força está aqui. Aí aqui eu vou fazer adaptações estruturais, adaptações neurais, tem um monte de coisas aqui. Aqui eu tenho pré-requisitos para que essa produção de força seja eficiente. Então, eu tenho mobilidade, estabilidade, o controle motor, né, e movimentos e tal. Isso aqui é importante. Então, quando eu analiso, eu vejo, por exemplo, no caso do Douglas, ele tinha restrições de mobilidade. Então, vamos trabalhar isso aqui porque ele vai performar melhor aqui na força. Aí, depois disso aqui, eu tenho a potência, o atleticismo, a velocidade, a agilidade, tudo que eu quero transferir lá para o esporte dele. Porque eu quero ganhar essa força, eu quero ganhar isso tudo para transferir, para você aplicar força lá no pedal.